Hoje eu irei analisar o ETF AUVP11 e descobrir se ele é realmente tão bom assim. E sem enrolações, vamos direto para o vídeo. Aqui estão as informações básicas, o ticker AUVP11, a data de início ele fez 1 ano no mês passado, taxa de administração 0,49% ao ano, o índice é da Teva, o BTG é o gestor, administrador, custodiante e formador de mercado. Mas vamos para o que realmente importa, que é a sua metodologia, que ela é diferente dos demais. Ela se diz ser a única metodologia fundamentalista do mercado de ETFs. No site do BTG nós temos o funil que esse ETF faz para escolher essas empresas para dentro da carteira. Vamos olhar um por um agora comigo. Primeiro ele pega todas as empresas listadas na B3 com pelo menos 5 anos de listagem, o que é bom que a gente já consegue ver um histórico da empresa, ver se ela realmente cumpre o que ela está prometendo e ver como ela se comporta na B3. Aí o próximo filtro é o filtro de tamanho. As empresas só podem entrar dentro desse ETF se elas tiverem um tamanho maior que 3 bilhões. Então só entram empresas muito grandes para dentro desse ETF. Empresas pequenas, small caps e mid caps, empresas médias, não entram nesse ETF. Seguindo a sequência nós temos a liquidez, que ela tem que ser acima de 100 milhões. Isso é legal para o ETF poder comprar e vender essas ações sempre que você compra ou vende uma cota. E o free float mínimo de 15%. O free float mínimo é o quanto de ações está sendo negociada na B3. Está disponível a negociação na B3. Isso que quer dizer o free float, e é bem interessante o free float mínimo, porque tem empresas que abrem com free float de só 5% e é muito baixo, e às vezes isso gera um preço artificial para essas ações. Aí nós temos um critério de qualidade que exclui empresas em recuperação judicial e extrajudicial e empresas que não entregam os informes periódicos que tem que ser entregue pela B3. E isso daí já está cortado dessas empresas caso elas não entreguem. Esse ETF também faz um pequeno corte por setor, que é o setor de varejo, proteína animal e transporte aéreo. São 3 setores que oscilam muito, 3 setores que quase nunca conseguem construir valor, então eu acho até legal ele cortar esses 3 setores do ETF. E o que eu acho mais interessante vem agora, que é a seleção de ativos. Primeiro, ele faz um critério de lucros positivos nos últimos 5 anos, endividamento líquido inferior a 3 vezes o EBITDA, então não entram em empresas alavancadas, e isso é muito bom para o Brasil, porque aqui no Brasil a nossa taxa de juros ela é normalmente alta, e quando ela é baixa, ela é em 9%. Quando ela está alta, ela está igual hoje, 15%. As empresas aí estão quebrando, entrando em recuperação judicial, extrajudicial. E esse ETF já exclui essas empresas de entrar toda vez que o endividamento dela está superior a 3 vezes o EBITDA. Ela já exclui essas empresas e não podem fazer parte do ETF. Eu acho esse critério bem interessante, porque o Brasil é um país problemático para empresas endividadas. ROI acima de 10% é um indicador interessante, que ele mede se a empresa é capaz de gerar retornos acima da média com o dinheiro dos investidores, acima de 10%, né? Não da média. Então é bem interessante ter esse indicador de ROI e a margem líquida superior a 8%. Então empresas que não conseguem ter margem estão fora desse ETF. E eu acho bem interessante, porque não faz sentido você investir em uma empresa que não tem margem. Se a empresa não tem margem, ela não tem como gerar lucro, e eu gosto desse critério de margem líquida. Eu, quando analiso empresas individualmente, eu não gosto de investir em empresas individualmente, mas quando eu analiso, a primeira coisa que eu olho é a margem líquida da empresa, se ela consegue gerar uma boa margem líquida. E o critério final é a ponderação por free float por valor de mercado, que eu acho bem interessante também, porque a empresa ela pode valer muito mais, mas se ela só tem 15%, 20%, só vai ser feita a ponderação dela em cima desses 20% que estão disponíveis para o mercado investir. E antes de eu falar um pouco mais da minha opinião, eu vou deixar aqui as principais empresas que esse ETF tem em carteira. Essa parte de peso aqui está 0,16%, pense em porcentagem, é 16%, 15%, 13%. Por exemplo, é Itaú, Petrobras, Bradesco. Isso é tudo em porcentagem, tá? Em 0,16, mas é só converter para porcentagem. Então a gente vê uma concentração bem grande até em Petrobras, quase 30% aí, e depois 16% em Itaú. E esse é um dos problemas que eu vejo nesse ETF, a concentração. Porque como no Brasil nós temos poucas empresas, que conseguem entregar um ROI bom e conseguem entregar uma margem líquida boa, então vai ficar poucas empresas para entrar dentro do ETF, e pode ser que a concentração aumente quanto maior for a crise no Brasil, que o Brasil estiver passando. Então esse lado eu vejo um problema
porque aí a gente vai acabar com um ETF com pouquíssimas empresas, sendo que hoje ele nem tem tantas empresas assim dentro dele. Mas em contrapartida, eu acho interessantíssimos os critérios de ROI e de margem. Esses dois critérios, para mim, em mercados mais eficientes que o brasileiro, eles seriam muito fenomenais. Aqui no Brasil já não sei porque, como eu falei, poucas empresas conseguem entregar esses requisitos que ele solicitou, então não sei como vai ser essa dinâmica para o longo prazo. E por conta disso que eu estou de olho ainda nesse ETF. Eu gosto dele, eu acho a metodologia interessante, mas eu não sei se ele vai ser um ETF rentável por longo prazo, ou se vai acabar sendo outro Ibovespa, que é um índice ruim da Bolsa Brasileira. Tenho minhas dúvidas, não sei como vai ser o comportamento dele, por isso eu mantenho ele no meu radar e eu sempre fico de olho nele para saber como ele está se comportando e como que eu acredito que ele vai continuar se comportando para o futuro. Eu espero ter conseguido feito você entender um pouco mais sobre o AUVP11. Se eu conseguir, deixa o like e se inscreva no canal. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento e comenta para mim qual é a sua opinião sobre o AUVP11. Obrigado por assistir, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!